parte, eu junto com essa segunda parte, e aí aqui fica uma. Aí eu não preciso fazer edição dessa parte aqui, certo? E aí a gente vai terminar, né, os conteúdos da disciplina de princípios evolutivos agora discutindo a questão da análise filogenética. Eu acho que vocês devem ter visto com o Tiago, talvez, e talvez com o Wagner, alguma coisa de análise filogenética, né? Vocês chegaram a ver as Sim, árvores, tal. sim, Então os aqui a gente também dois. vai falar sobre isso, mas é bem tranquilo também, tá, gente? A gente não vai fazer discussões assim muito, não vai ser muito complexo não, tá? Mas dá para vocês fazerem leitura de filogenia e aí no fórum vai ser legal porque vocês vão ter que refletir sobre filogenias, né? Sobre as maneiras que a gente pode representar, né? As árvores da vida e o que a gente faz quando representa de uma maneira ou de outra, certo? Então, basicamente, uma filogenia, ela é uma forma gráfica de se organizações evolutivas entre organismos, certo? As filogenias, geralmente, elas são organizadas por espécies, né? Então, a gente acaba tentando entender as relações entre espécies, mas é possível a gente fazer filogenias de grupos taxonômicos superiores, tá? Então, a gente pode fazer filogenias de classes, de ordens, de famílias, de reinos, certo? O mais comum é que as filogenias sejam de espécies, mas é possível a gente também tentar entender a evolução dos organismos pensando em outros grupos taxonômicos que não espécies. Mas aí vamos usar essa ideia básica de espécie. Então imaginem aqui que as espécies de interesse são espécies A, B, C, D e E, certo? E aí essas espécies apresentam a seguinte organização. A e B ocupam, né, um mesmo clado, C e D ocupam um mesmo clado, e E é a espécie que fica mais distante das demais, A, B, C e D. Certo? O que significa isso? Espécies que ocupam o mesmo clado são mais aparentadas entre si do que aquelas que não ocupam esse clado. A e B, então, são mais parecidas entre si do que o são para C, D e E. C e D são mais parecidas entre si do que o são para A, B e E. Só que A, B e C, D são mais parecidas entre si do que elas são para a espécie E. Então, basicamente, a gente lê uma filogenia desse jeito, tá? A gente localiza onde está a raiz, certo? E aí, a partir dessa raiz, a gente analisa qual é a espécie que está diretamente ligada à raiz. Então, essa aqui é a espécie mais ancestral, ou ela é mais distante evolutivamente de todas as demais. Ela é a mais diferenciada evolutivamente de todas as demais, certo? Numa filogenia, a gente pressupõe, né, que quanto mais perto da raiz, mais perto dos ancestrais a gente está, e quanto mais longe da raiz a gente está falando de espécies atuais, certo? A cada bracinho da filogenia é chamada de ramo, a ligação entre ramos é chamada de nó, certo? E os grupos mais recentes, eles tendem a ocupar regiões mais distantes da raiz da filogenia, certo? Entender essa leitura básica da filogenia? Sim? Então vamos complicar um pouco. Vejam que aqui é a mesma representação filogenética, é o mesmo tipo de informação, certo? Só que de uma outra maneira. Então, vejam que aqui a organização, isso aqui a gente chama de. Isso aqui é um cladograma, mas isso aqui também é um cladograma, também é chamado cladograma. Vejam que aí, nesse caso, as espécies ancestrais estão. O ponto ancestral está indicado abaixo e o ponto das espécies atuais está indicado acima. Nessa outra filogenia, à esquerda está a espécie mais ancestral e à direita a espécie mais atual, certo? Então vejo que são duas formas diferentes de representar a filogenia. E aí, meninos, vejam que uma mesma filogenia ela pode ser representada de maneiras diferentes e vejam que as relações evolutivas elas são as mesmas. Só que determinadas escolhas podem, digamos assim, produzir numa pessoa leiga a, a,
a ideia, né, de que uma espécie pode ser mais atual do que a outra. Então, por exemplo, aqui, vejam que a sequência é WXYZ, certo? Na filogenia. Se eu girar aqui e colocar ZYX, vocês percebem que as relações evolutivas são preservadas? Né? Porque W é mais diferenciada, X é mais diferenciada em relação a ZY, e ZY são mais parecidos, certo? Então, essas informações estão mantidas aqui. Só que quando eu represento desse jeito aqui, ó, WXYZ, dá a impressão que Z e Y é mais recente do que X, certo? Quando eu Verdade. opto, não é? Quando eu opto por essa outra representação aqui, dá a impressão que X é mais recente. Então vejam, se eu quero produzir. Na verdade, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que se eu coloco, por exemplo, uma mais à direita do que a outra, eu posso dar a entender que aquela espécie é mais recente. Então, imagina, por exemplo, se a gente está falando de homem chimpanzé e gorila, né? Então, aqui seria orangotango, gorila, homem, chimpanzé, certo? Olha como ficaria nessa filogenia aqui: orangotango, chimpanzé, homem e gorila. Eu seria uma pessoa que erraria. Entendeu? Então, assim, porque a filogenia ela representa as relações de parentesco, né? Só que se a gente analisar tempo, tá vendo que o ramo do X está mais para baixo do que o ramo do ZY? Sim. Então, se eu quero ver a informação tempo, eu tenho que olhar o tamanho do ramo e não a posição. Então é o tamanho do ramo que Se indica é mais recente, se é mais antiga. Entendeu? Em relação a esse grupo, né, de espécies. Então, quanto maior o ramo, mais distante aquela espécie está das outras. Certo? Só que se a gente colocar nessa sequência aqui, como a gente tem mania de ordenar, né? A gente pode dizer que o gorila é mais recente que o homem chimpanzé. Olhando essa filogenia aqui à direita. E olha que louco, gente. A filogenia aqui, que é essa aqui, a filogenia aqui, na segunda aqui, que é essa aqui. Agora vejam essa aqui, que tá o W, o X e o Z e o Y. Ao invés do YZ. É a mesma coisa. E se a gente girar toda a filogenia, a informação é a mesma. Entendeu? Porque ali está preservado os tamanhos dos ramos, então eu sei quem é mais antigo, quem é mais recente, e está preservado as relações filogenéticas entre os organismos. Então a informação é a mesma. No fórum, eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu coloquei várias filogenias de primatas, né? Com homem incluído. E aí com várias formas de representar a mesma história evolutiva. E aí para vocês discutirem que tipo de sentido você gera, né? Com cada... Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte: uma coisa é quando eu analiso a filogenia pensando em todos esses aspectos técnicos, né? Tamanho do ramo, relação, né, entre os clados e tal. Outra coisa é quando eu olho a filogenia e observo certas organizações que elas remetem a aspectos culturais e não técnicos. E aí no fórum vocês vão ter oportunidade de fazer esse tipo de análise, né? Que aí vocês vão ver que do ponto de vista técnico todas dizem a mesma coisa. Só que do ponto de vista cultural pode ser que algumas informações elas podem ser subentendidas, né? E aqui, pessoal, vejam, essas três filogenias, elas dizem a mesma coisa, só que a forma de representar aqui é diferente, certo? Se eu fosse fazer um trabalho, eu desenharia a terceira árvore. Essa aqui? Em forma de V, Desde que as relações sejam mantidas e as distâncias, né, ali sejam respeitadas. Nesse caso aí, a mais distante seria a geração da letra E, né? E a espécie E. Porque tá vendo que ela tá mais próxima da raiz. Na hora que eu acompanho o ramo aqui, tá vendo? Ó, sair da raiz eu já chego na E. Para eu poder chegar na B, na C, na D, olha o caminho que eu tenho que fazer.
é maior. Então, Então, as espécies mais recentes são a B e a C. A, B, C e D, porque a distância aqui é a mesma, tá vendo? Ó, não dá para precisar qual dessa aqui. Porque as 4 têm um ancestral comum, verdade. Isso, tá vendo? Ó? Então, elas estão na mesma em qualquer Gostei. representação, tá vendo? Não, mas espera. Ó, porque para você ver em relação a qual é mais A antiga, B, C e D têm ancestral comum diferente, ué. não, mas aqui é a Não tem. distância. É que você tem que olhar o tamanho do ramo aqui, tá vendo, Laura? Ó? Ai, meu Deus. O tamanho do ramo é igual, ó. Ai, Quando você meu olha Deus. para uma e para outra. Quer ver? Deixa eu abrir uma. Lá vai você complicar minha vida de análise de filogenética. Ah, Deixa eu abrir uma filogenia minha. não, é porque, tipo assim, eu tô olhando a árvore que tá em forma de veia, você tá olhando a do meio. Por isso que você tá tendo Não, mas a V, ó, a mesma V. Laura, olha a Ah, é? distância aqui, é a mesma, ó, tá vendo? Ó? Meu Mesma em Deus. V, ó, tá vendo? Deixa eu te Ah, mostrar então é o uma. mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Eu vou te mostrar uma outra agora. Hum, Mas é bom que. Deixa eu colocar uma. Que é do meu Nossa, artigo do pós-doutorado. olha, para analisar esse tipo de coisa, eu sou um fracasso. Ó, tá vendo Não que. dou conta. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Aqui são 3 filogenias diferentes, tá? Aham. Não, são marcadores genéticos diferentes, tá? É outra coisa. Mas veja essa primeira aqui. Tá vendo que aqui são populações, tá? Tá vendo que a população MC ela é a mais perto da raiz? Sim. Então ela provavelmente é a mais antiga, Uhum. certo? Agora, se eu olhar aqui, tá vendo que A e CG, o ancestral comum Tem. tá perto, Aham. certo? E aí o próximo grupo, a próxima população que está perto de A e CG é a população V, certo? Mas Agora, se a gente não, analisar aqui, professor, pode-se oi, dizer que A, V e CG têm o mesmo ancestral comum? sim, aqui, tá vendo? Ó? Nesse ponto aqui. Só que do Qual ponto. ancestral, qual ancestral comum que é mais antigo? O que dá origem a V ou a que origina A e CG? Aqui dá origem a V, que tá Ah, aqui, tá vendo? Ó? Aí eu vou te perguntar: hum, quem é mais recente? A quer ver. população P ou a população A e G? E A e CG? Essa Qual, aqui é mais recente ou essa aqui é mais recente? qual é mais recente? É. Deixa eu ver. Hum, Eu acho que que é a população P, né? Porque tem um ancestral só. Olha a distância. Olha a distância daqui, ó, do tempo aqui, porque aqui é o tempo passado, aqui é o tempo presente. Hum. Olha a distância aqui. Olha o tamanho da distância aqui. É tudo isso. Olha o tamanho da distância aqui. Só isso aqui, ó. Ah, é pequeno. Tá vendo? Aí, olha a distância de Rio Preto, a população de Rio Preto. Olha que pequenininha. Aí, quando a gente compara, por exemplo, com a população de Vitória, olha o tamanhão. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar o tamanho do ramo. E aí, aqui eu acho que Mas, talvez a população M ela tenha a mesma distância de RPSM, tá vendo? Porque quase, na verdade, ele é um pouquinho maior meu Deus. aqui. Mas aqui o objetivo é outro, né? Então, Ai, ai, meu Deus. Olha, eu acho que eu vou ter que ter umas aulas de análise filogenética. Nossa, é filogenia um é. fracasso pra fazer isso. Eu acho que no fórum, o fórum vai ajudar bastante. Ai, Porque você vai ter que refletir sobre as filogenias, eu espero eu que acho que vai sim. ajudar bastante. Bom, Eu aqui acho lindo, mas eu acho triste.
Então, menino, é isso que eu tava pensando. Gente, mas essas aqui estão pequenininhas Esse, ainda. Peguei esse umas que são trabalho é enormes. maravilhoso, mas é frustrante ao mesmo tempo. Aquilo que você estava falando, Laura. Hum, Quando a gente localiza aqui o nó, a gente, na verdade, está localizando o ancestral comum, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, é o ancestral comum para A e B. é. Neste ponto comum aqui, é o ancestral comum para A, A, B B, e C, C. ABC. Inclusive, eu poderia incluir até D aqui na história, se eu quisesse, entendeu? Porque amanhã já É teria que fazer verdade. outro Eu ia caminho, falar A, B, C e D. certo? E aí, para o E, né? Para incluir É o E, o eu teria que vir ancestral. aqui, certo? Que é mais perto da raiz. Por isso que a gente diz que E é uma espécie mais distinta das demais, porque está mais perto do ancestral comum a todas. Então, a árvore que dá origem a E seria o orangotango na história do ser humano. Sim. Tá. Que aí, podemos chamar de orangotango. Porque a gente poderia pensar em homem, bonobo, chimpanzé, gorila. E aí, E o. orangotango. Legal. O D tá ligado ao C e o B? O D está ligado ao C. O O D tá CD está ligado. ligado ao A e B. Ah, tá. Tá vendo? Aqui está o CD, que é um clado, e A B, que é outro clado. E aí, o A, B, C, D formam um clado maior, E o certo? E fica separado. E o E fica separado. Então, A, B, C e D são espécies muito próximas. E a E é uma espécie muito diversificada, porque ela está bem afastada. Igual naquela outra filogenia que eu mostrei para vocês. Vocês viram que MC está bem separado de tudo? Aham. Então, MC é a mais diversificada. E as demais são mais parecidas. Certo? Intrigante isso. Muito Mas, intrigante. eventualmente, quando a gente não tem dado suficiente, a gente produz isso aqui, ó, tá vendo? É uma politomia. Anatomia, Por que que é uma politomia? Porque a gente espera que tenha dois, né? Que é uma dicotomia. E aí, Aham. eventualmente, acontece que os dados não são conclusivos. E aí você vai ter uma politomia, né? Que no caso são com três ramos. Então a gente espera que sempre sejam dois, né? Uhum. Pelo menos os mais próximos sejam dois. Que a gente pode até colocar quatro, mas vejam que os quatro, na verdade, se a gente analisar a base deles, são dois, ó. E aqui É. está com três. Então isso aqui é politomia. Eu não sei se alguns dos trabalhos que eu pedi para vocês fazerem seminário, eles têm filogenia com politomia. Eventualmente pode ter algum trabalho com politomia, tá? Que às vezes os dados não são conclusivos o suficiente para poder elucidar, né? E aqui a questão de novo dos ancestrais, né? Então, à medida que quando a gente representa a filogenia, a gente espera que algumas características, né, elas vão surgindo ao longo da história evolutiva. Então, imagina um ancestral comum que é de um roedor, que tem essa característica aqui, É. certo? Então, o ancestral comum está aqui. Então, a Tá gente aí. espera que essa espécie A ela seja parecida com esse ancestral comum, certo? Uhum. E aí, o que, que vai acontecendo ao longo da história? Então, surgiu cauda felpuda. Então, eu espero que todo mundo aqui, B, C, D e E, tenham cauda felpuda. E aí, posteriormente, surge a orelha grande. Então, eu Aí espero a que C, partir D do e D, E, D além da e E, cauda tem orelha felpuda, grande. tem orelha grande. E aí, depois surge bigode. Então, eu Mas, espero que P professor, e E. Oi. a população que vai da origem à orelha grande pode ter cauda felpuda ou não? Espera-se que tenha, né? Porque tá vendo que cauda felpuda surge antes? Uhum. Então a gente espera que todo mundo aqui tenha cauda felpuda, tá vendo? Ah, é Só verdade. que eventualmente, vamos pensar que aqui no D Aham. surge a perda de cauda felpuda. Então esse D tem orelha grande, bigode, mas não tem cauda felpuda. Hum, Entendeu? Porque as características elas podem ser da mesma forma que pode surgir uma característica, ela pode ser perdida, Interessantíssimo. né?
E por que eu estou falando sobre essas questões? Porque agora a gente vai entrar nos termos que eu tenho quase certeza que Eu já o vi Wagner quanto o esse Thiago devem ter discutido eu com já, vocês, eu já vi isso aí. certo? Essas características, né, que elas são usadas para a gente construir as filogenias, elas são relacionadas a características, né, que estavam presentes ancestrais e são compartilhadas, características ancestrais que mudaram ao longo do tempo e deram origem a características derivadas, mas elas podem também ser características exclusivas de alguns grupos, né? E aí, nesse sentido, a gente fala em apomorfia, sinapomorfia e plesiomorfia. Quando a gente fala de apomorfia, a gente está falando de características atuais que são derivadas de características primitivas de uma espécie ancestral, certo? Então, por exemplo, quando eu falo de. ah, deixa eu pensar aqui uma que seja genérica. Ah, É porque, na verdade, a apomorfia é a característica, tá? E aí ela pode ser do tipo sinapomorfia ou pode ser do tipo plesiomorfia, tá? Uhum, Entenderam? Por isso que eu entendi. tô dando esse. Porque é o seguinte, a apomorfia, quando ela está presente no ancestral e os organismos, né, que evoluíram a partir daquele ancestral também compartilham, ela é chamada de plesiomorfia. Então, por exemplo, a notocorda. A notocorda é uma plesiomorfia para os vertebrados. Porque os ancestrais dos vertebrados tinham notocorda, né, que são os cefalocordados, e aí os vertebrados todos têm notocorda, certo? A sinapomorfia é uma característica. Professor, Oi. agora eu fiquei curiosa em relação a uma coisa. A notocorda, ela pode ser considerada uma característica primitiva da coluna vertebral para os seres humanos ou não? Não. Porque a notocorda é a coluna dos peixes, não é? Não. Ela é uma estrutura de Oh, meu Deus. sustentação de cefalocordados. A notocorda, ela é uma estrutura que aparece no embrião, que ela guia a construção principalmente do tubo neural, né? Caramba. Não necessariamente da coluna. Mas ela é uma característica que está presente nos ancestrais dos vertebrados, que são os cefalocordados. Qual a característica do peixe que dá origem à coluna? São segmentos, né, principalmente do. Ai, meu Deus. Gabriela, você já viu as diferenciações? É do ectoderme ou da mesoderme que dá origem à coluna? É a meso? É a Eu acho que meso, é a né? meso. Eu acho que é. É isso, porque a ectoderme que está relacionada principalmente ao sistema nervoso, né? Isso. E tá certo. Então são estruturas da mesoderme do embrião, a hora que vão dar origem. E a notocorda, na verdade, ela está muito relacionada muito mais a guiar a construção do tubo neural do que a formação da coluna vertebral. Entendeu? Então, assim, tem uma ideia, porque como os vertebrados têm essa estrutura, tem essa ideia equivocada, sabe? E como em anfiocos, por exemplo, a notocorda ela serve como estrutura de sustentação igual a coluna vertebral para os vertebrados, tem essa ideia equivocada. Meu Deus, eu tenho que aprender biologia tudo de novo. Mas Ai, do ponto de vista filogenético, a notocorda é uma plesiomorfia, porque ela é uma característica que está presente em ancestrais dos vertebrados e os vertebrados apresentam, Ai, certo? gente, meu maior medo é me formar e esquecer tudo que eu aprendi. Esquece umas coisas, viu, Ana? Nossa, porque assim, a gente viu Esquece. isso no primeiro semestre. E verdade. agora tem que ficar revendo pra E lembrar. você vai ver várias vezes, porque provavelmente você vai ver nas disciplinas de zoologia, sabe? Diversidade de vertebrados, diversidade de invertebrados. Zoologia de vertebrado, embriologia, repete tudo. Porque são termos mais. Ai, que Esquece, maravilha. viu, algumas coisas, viu? Mas não. Você joga no Google e lembra, sabe? Ô, Assim, Galego, como que você escolheu no que você queria se especializar?
Vai, conta. Olha, complexo, porque eu entrei para biologia tendo certeza que eu ia para botânica. Eu tinha certeza. Porque Nossa, eu amo planta, mas assim, eu adoro planta mesmo, bastante, assim. Sempre gostei muito, sempre estudei bastante sobre planta, adorava pegar livro e ler sobre coisas sobre planta. Mas eu gostava de genética também. Eu gostava das duas coisas. Aí quando eu comecei a fazer o curso de biologia, eu cheguei até a fazer uma iniciação científica com anatomia vegetal. Aí eu falei, não, aí eu tive genética, né, disciplina, gostei, teve um curso de verão na universidade, que e aí maravilha. uma professora estava oferecendo uma vaga de iniciação que era evolução com genética, né? Aí eu gostei da ideia, fui para essa área. Aí foi assim que eu descobri. Porque eu entrei pensando que eu queria ir pra parte de zoologia. Só que hoje, nossa, eu vejo genética, meu olho brilha. Essa é o que aconteceu comigo. Só que o meu caso era botânica, né? Assim, professor, eu posso te falar uma coisa? Diga. Eu gosto muito de genética, mas o meu problema é que eu gosto muito de estudar peixe também. Eu Aí percebi. daqui um tempo eu decido com o que eu quero mexer pro resto da Genética vida. de peixes, ué. Ué, mas tem isso? Aonde tem? Opa! Aonde? O pessoal da Unesp de Aonde? Botucatu estuda fortemente isso. Ah, eu vou pra lá, hein? Genética de peixe, o pessoal tem um grupo fortíssimo em Botucatu, da Unesp de Eu quero Botucatu. mexer com genética de bovino. Que aí é o pessoal de Jabuticabal, né, Ana? Que eu acho que eles trabalham com. Exatamente. Ah, é perto da cidade, né? Por isso, né? Exatamente, que do ladinho. É, lá o Botucatu pessoal. fica onde, hein? Só para ter uma noção de distância. Botucatu É a Unesp de fica. Botucatu. Se bem que o pessoal de Rio Claro também, né? Eu acho que eles têm um grupo que estuda genética de peixes lá. É Rio Claro Botucatu. Eu tô pensando em fazer Fica meio pro estágio. sul do estado de São Paulo, sabe, Laura? Mas é mais pro. Botucatu é mais pro oeste, sabe? Aham. Não, é porque eu vou para Ribeirão Preto fazer estágio. Aí É eu tava Ribeirão, eu não pensando em sei se o pessoal fazer. estuda lá na USP. Mas tem vários grupos, viu, com genética de peixes. Inclusive, acho que Viçosa tem um pessoal também, na Federal de Viçosa, que Pois estuda genética de é. peixes. Eu, Ai, gente, eu adoro trem. Passa O na é, minha. Galego tá morando em vai. cima da linha do trem, né? Não é perto aqui, Ai, gente. É isso a noite inteira, vocês têm Ele tá noção? chegando aqui em cá, aqui perto de casa já também. Ele passa aqui. Gente, nossa, olha que coisa. Ai, nossa senhora, dá vontade de sair É gritando. tão bom, Galego. Eu adoro escutar. Ah, ó, durante o ó, meio da minha madrugada, mãe, né? minha mãe, quando ela era pequena, ela corria atrás do trem. Quando ela era. Quem Tinha nunca, uns Laura? Eu cheguei a 6, cair 7 já no anos, trem, ela corria atrás do trem. porque eu sou da época que tinha trem de transporte passageiro, né? Sou Né, dessa minha época. Deixa eu ficar quieto, vai. Minha mãe é da época de correr atrás do trem de carga mesmo. Era muito bom mesmo. Eu ia para Uberlândia de Ah, trem passar as férias. nossa, quantas horas que era, Miriam? Uberaba, Uberlândia. Ai, demorava um pouquinho. É, porque, Eu não lembro as horas, porque era demorado, né? Não era assim. mas eu lembro que demorava. Porque se a gente gasta 1 hora de carro, devia gastar umas 3 de trem, né? É. Por aí, né? Nossa, 3h20, mais ou menos. credo. Bom, meninos, aí Eu para queria ter a encerrar. chance de passear de trem. Ah, Pena que não tem mais. não, tem os trens turísticos, né? No sul do país tem, né? Morretes, Curitiba tem um trem lá, que é legal o passeio. Tem no Ainda estado de São tem. Paulo, tem ali Porto Feliz, né? Eu acho que tem uma linha de trem em Porto. Tiradentes tem. Ah, é E verdade, BH, que verdade, sai de verdade, BH, tem mesmo. sai andando por lá. É verdade. Tem sim, ainda tem uns, mas é bem turístico, né? Não Sim. é, o pessoal usava para viajar mesmo, né, antigamente. Tem um da Vale que sai de BH e vai até o Espírito Santo, se eu não me engano. Ele Meu tem as Deus! datas. Ó, Nossa, depois eu vou pesquisar, hein? credo. Sério, e é o Tô trem, precisando dar uma gente. viajada. Ah, é É bom? muito bonito por dentro. Ah, Você não, já então aí foi? vale a pena. Porque os de transporte que tinha, esse que você andava, Mira, era bem furrecão, não era, Mira? Porque os de regional, assim, não era muita coisa, assim.
Era muito simples. né? Que eu lembro dos credo. Não, agora o trem de hoje em dia tá chique. Eu quero ver no trem de hoje em dia. Não, tem uns legais. Tem uns bem sofisticados. Bom, meninas, para terminar, aí só falta a simplesiomorfia e a autapomorfia. Né? Qual que é a diferença da Simplésio. simplesiomorfia e da sinapomorfia? A simplesiomorfia é uma característica que ela é compartilhada num ancestral mais recente. Então, por exemplo, presença de 5 dedos, né? Quem tem 5 dedos? Anfíbios, mamíferos, répteis, certo? Então, isso é uma simplesiomorfia. Pensando nesses grupos. E a autapomorfia é uma característica exclusiva de um grupo. Então, por exemplo, glândulas mamárias em mamíferos, ou pelos em mamíferos, ou penas em aves. Certo? Então, a autapomorfia é exclusiva. A simplesiomorfia é uma primitiva compartilhada por um grupo mais restrito. Entendi. Certo? Eu sei que é um monte de terminologia. Aqui tem, que eu coloquei um site para vocês que tem um exercício de construir uma filogenia, né, que vocês podem acessar. E aí, a filogenia, o que eu tinha para discutir com vocês era isso, bem tranquilo, tá, gente? Eu tô curioso para ver as interações no fórum. Eu tô maluquinha por Eu tô super curioso para ver, porque vai demandar. Vai ser triste. Vai ser triste, mas vai ser legal, porque vocês vão ter que fazer a leitura das filogenias. Vai ser legal. E aí entender as intenções, né? As intencionalidades que você tem ao representar. Quer dizer, a informação biológica está lá. Só que uma escolha de representação pode criar uma falácia, né? Que é legal a gente refletir sobre isso, como que a biologia pode ser utilizada, né? Quer dizer, a informação está correta, né? Só que a forma que a gente vai ler aquilo pode criar um viés. Certo? Meninas, alguma dúvida? Por enquanto, não. Na hora que fazer os exercícios, você vai ver o tanto Mas de aí dúvida. vocês podem mandar lá no WhatsApp, viu, gente, as dúvidas. E se eu demorar para responder, vocês me mandam de novo, tá, gente? Porque o que está acontecendo? Às vezes, eu não olho os WhatsApp na hora e eu começo a receber as mensagens, eu fico perdidinho, tá? Teve resposta da Ana Laura, por exemplo, eu fui responder um dia depois, né, Ana? Sim, chorei. Da Gabriela também, eu acho que não tem que estar atrasado. Porque, da Laura, eu mandei não sei quantos dias atrasado o negócio, aquela pergunta do A Jéssica te mandou um negócio no Zap particular, você demorou 2 dias e meio para responder.